Foi muito mais uma questão de eu trabalhar a minha autoconfiança mesmo, então eu saber me posicionar, que não é obrigar, é de fato trazer dados, trazer fatos. Talvez até mais mulheres do que homens no táxi como todo. Muito mais. Muito mais. Você acha que isso se deve à tua liderança lá dentro também? Eu acredito que sim. Então a forma de liderar que a gente tem no Tactus de fato se conecta mais com mulheres. Mas o que é intolerável mesmo é caso um cliente ofenda um profissional da minha equipe. Então aí de fato a gente vai fazer o desligamento desse cliente, não importa quem é o cliente. Eu acho que alinhamento de expectativa é o que vai fazer a maior diferença em qualquer função, mas principalmente quando a gente fala sobre gestão. E aí é mais uma cobrança que a gente como mulher se coloca na posição do que eu tenho que provar o meu valor, porque eu não estou no cargo só porque eu sou a mulher do ano. Cara, sem dúvida isso deve vir como uma autocobrança muito forte. Muito, só que assim, passaram anos, né, as pessoas da equipe mudaram e tudo mais, e é uma coisa que você vê que fica muito na cabeça de sempre querer provar. E não, eu não preciso provar mais nada pra ninguém, né? Então, na verdade, eu nunca precisei. Mas é uma coisa muito nossa de a gente querer mostrar que a gente é bom, é mais do que aquilo. Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Mooncast. Esse que é o maior podcast de marketing, vendas, gestão e estratégia para você aí que é contador ou contadora. Antes de mais nada, agradecendo você que está toda quarta-feira aqui com a gente. Obrigado pela sua audiência, obrigado por acompanhar a gente pontualmente. Toda quarta-feira, meio-dia, tem um episódio novo aqui para você. Se você já conhece nosso padrão de qualidade de conteúdo, já deixa o teu like aí de cara, na confiança que vem mais um grande conteúdo aqui no dia de hoje, tá certo? Você que não me conhece, sou o Matheus Santos, sou fundador e CEO da Moonfleck, e hoje é a maior assessoria de marketing e vendas para contabilidade em todo o país. Esse ano, nosso grande objetivo é gerar R$1 milhão em novos negócios para contadores através da internet. Até agora, a gente está no iniciozinho de março, né? E até agora, a gente gerou aí mais ou menos R$200 mil em novos negócios, estamos dentro da nossa meta e você vai acompanhar isso tudo com a gente aqui neste canal, tá certo? Estamos num mês muito especial, né? Que é o mês da mulher. E eu resolvi que neste mês a gente vai fazer um mês inteiro voltado para empreendedorismo feminino na contabilidade. Então, eu quero receber minha convidada e quero agradecer pela presença. Fernanda, muito obrigada por ter vindo aqui hoje. Que prazer ter você aqui com a gente. Já faz um tempo já que eu ventilava a possibilidade de te chamar aqui para um podcast, mas assim, eu acho que cruzou perfeitamente com a estratégia do mês de março, que é o mês da mulher. E quero que você se apresente para quem não conhece ainda, você que está nos ouvindo aqui nesse momento. Então, primeiro, obrigado pelo convite. Então, é um prazer estar aqui nesse podcast, falando principalmente desse mês da mulher. É isso aí. Então, meu nome é Fernanda Guchinski, sou empresária contábil. Então, estou ali à frente da operação na parte de gestão de pessoas. Então, sou especialista em liderança feminina e tenho ali um time recheado de mulheres também para contar sobre todos esses desafios. Vamos falar sobre isso, né? Vocês viram que eu fugi aqui do sobrenome da Fernanda, né? Fernanda Guchinski. E você acertou. Que eu falei certo. Nossa, tô orgulhosa. Pois é. Mereço teu like, deixa o seu like aí, Fernanda Guchinski, caso você encontre a Fernanda em um evento, em uma palestra, é assim que fala, tá? Mas eu evitei aqui de falar no primeiro momento. Fernanda, vamos lá, me conta, quantos anos tem que você tá no mercado contábil? Quero entender um pouco da sua trajetória, a gente vai falar aqui de bastante coisa. Hoje eu sei que você tem como posso dizer, você tem um posicionamento muito forte para gestão de pessoas e de processos, e eu quero muito aproveitar essa expertise sua aqui no nosso programa de hoje. Mas antes, vamos entender um pouquinho tua história, quero que você conte um pouquinho como é que começa você na contabilidade. Tá. Eu comecei na contabilidade sem saber o que era contabilidade, então aquela questão do, eu preciso trabalhar, vou buscar o meu primeiro, não chegou a ser meu primeiro emprego, mas na área que eu queria, de fato, seguir, né, uma profissão. Então, eu entrei na Tactus Contabilidade sem saber nada, mal que era uma nota fiscal e fui construindo ali meu caminho. Então, fazem quase 17 anos que eu estou na contabilidade. Cara, e você sabe que a minha história, inclusive, é um pouco semelhante, falando de mercado contábil, né? Nesse caso, faz 10 anos aí, esse ano que eu estou no mercado de contabilidade, comecei na área fiscal, e é uma coisa que eu costumo falar até para alguns amigos meus de outros mercados, né, mercado financeiro, mercado de tecnologia, é que eu acho que o mercado contábil é um mercado bem singular. Eu aprendi muitas coisas que eu só aprendi no mercado contábil. Sim. E eu tenho certeza que não é diferente para você. E eu queria te fazer uma pergunta para a gente iniciar a nossa conversa aqui, nesses quase 17 anos. O que você aprendeu no mercado contábil que talvez você não aprenderia em outro mercado, né? Se fosse um mercado de tecnologia, um mercado de saúde, bem-estar, mercado médico, enfim. Você não aprenderia, mas no mercado contábil você aprendeu
Queria ouvir de você. Olha, eu acho que é os desafios de lidar com tanta mudança, governo, tributação, multas. Então, são desafios diários que a gente tem dentro da própria operação de como fazer com que todo mundo esteja alinhado e entregando os resultados que a gente precisa, sem colocar a vida do empresário em risco e nem a nossa própria empresa. E tem muita gente que não entende, né? Quem é de fora do mercado contábil não entende muito essa dinâmica, né? Do quanto o fator macro, o governo, impacta na operação e na rotina, né? Eu queria fazer uma pergunta para você, a gente vai entendendo aos poucos como driblar isso aqui, mas vamos lá, você começou na Tactus, quantas pessoas tinham na Tactus? Quando eu entrei, tinha 40 e poucas. 40 pessoas aproximadamente. Aproximadamente. Então, eu entrei para uma área na época que era de inteligência tributária. Então, eu entrei numa área que tinha todas as áreas da contabilidade, mas focada em fazer o diagnóstico do cliente, entender as dores, fazer uma venda de um serviço mais elaborado e depois esse cliente poder entrar numa recorrência para a gente. Só que isso foi lá atrás. Então, até por isso fez a diferença para depois eu gerir todas as áreas da Tactus, porque eu comecei entendendo um pouco sobre tudo. E aí a Tactus foi indo passando nos momentos, até um momento que de fato foi o último apaga-luz, né? E aí nesse momento eu fui para a primeira área, então gerir uma área, então era uma pessoa que eles precisavam, a gente precisa de uma pessoa de confiança que vai gerir a área fiscal, enquanto meio que tá todo mundo indo embora e que vai conseguir segurar as pessoas, como que a gente vai reorganizar tudo, e eu fui essa pessoa. Então, eu fui para a minha primeira área, que também foi fiscal, de fato, a área operacional da contabilidade. Sim. E aí, a gente teve toda uma repaginação ali de segmento, forma de atender, e a gente conseguiu se reerguer e chegar no que a gente tem hoje, né? Legal. E você então passou por um processo que entrou, eram mais ou menos 40 pessoas. Para quantas pessoas hoje? Olha, a gente chegou a ter 12 pessoas, contando sócios. Então, quando você entrou, chegou a reduzir. Foi uma decadência, assim, né? Então, diminuiu muito o número de profissionais e com o nosso crescimento, esses profissionais foram aumentando. A gente chegou a ter mais de 100 profissionais. Legal. Né? Então, há 2 anos atrás, mais ou menos, mas a gente investiu muito na questão de tecnologia também. Sim. Isso ajudou a gente operacionalmente. Claro. Hoje, na Tactus, a gente tem cerca de 85 profissionais lá com a gente. Legal. Então, assim, você passou por muita transformação, né, dentro da empresa e construiu ativamente junto com os outros sócios o que se tornou a Tactus hoje, correto? Sim. Que é uma empresa que tem aí, me corrija se eu estiver errado, aproximadamente 2.000 clientes ativos na base. Exatamente, mais de 2.000 clientes. Cara, assim, primeira pergunta, assim, pra gente entrar um pouco no nosso tema, né? Você entrou num lugar com outros sócios, eventualmente, também. Um ambiente majoritariamente composto por homens, que é o que a gente vai tratar bastante aqui. Como que foi para você, enquanto gestora, preencher esses espaços? O que você acha que você fez de bom, né? O que você acha que você fez de certo na tua carreira profissional e que te levou a hoje tocar a operação com 85 pessoas, cara, 2.000 clientes. Sim. Né? Você hoje é a pessoa operacional de processos e pessoas, né? E a gente sabe que é uma responsabilidade muito grande. Depois tem várias coisas que eu vou perguntar aqui para você sobre partnership, sobre pessoas, enfim. Mas antes, o que você acha que você fez de certo para passar por todo esse processo e ocupar um lugar de destaque? Olha, de início, mostrar competência. Legal. Então, a gente como mulher, e ainda que eu estava num cenário masculino, né? Então, quando eu entrei lá atrás, a maior parte da gestão era masculina. Nesse último apaga-luz, meio que ficou alguns ali homens ainda. Quando eu entrei para partnership, eu era sozinha com mais 3 sócios homens. Então, eu era a sócia responsável pela operação. Né, que ali é o coração para que tudo continue funcionando. E eu tive que, de fato, mostrar o quanto eu era capaz. E o fato de você ser mulher, você tem que mostrar muito mais que você é capaz para você conseguir ganhar o respeito, até mesmo nas reuniões e nas decisões. Então, eu acho que eu aprender a me posicionar, então, diante de 3 homens, fazer eles entenderem que o que era necessário para a operação, porque eu tô falando, eles estavam ali, legalização, marketing, vendas, e eu era a operação. Então, todo mundo quer trazer cliente, quer vender, só que é a operação que tem que sustentar. Então, eu tive que ter um pulso muito firme perante aos demais sócios para provar o valor e a real necessidade da operação. Assim, a nossa audiência aqui ela é composta, metade homens, metade mulher, mas para a gente entender um pouco isso, que eu acho que faz sentido você aterrissar. Vamos tentar explicar. Quando você fala dessa necessidade de posicionamento, o que você aprendeu que você talvez, sei lá, tem que fazer diferente para ser levado a sério, entre aspas? Eu quero te ouvir um pouco nisso. Porque, às vezes, assim, tem um cara aqui do outro lado, pensa o seguinte, você que tá me ouvindo, e assim como eu nunca talvez senti uma necessidade de
ter mais pulso firme pra alguém me levar a sério. Sim. Talvez você tenha sentido mais isso. E às vezes, por eu não ter sentido, ou outras pessoas que estão me ouvindo aqui, talvez isso não é entendido. Você tá entendendo onde eu quero chegar? Às vezes fala, mas o que o cara falando? Não, mas isso aí não existe, eu nunca precisei fazer isso e tal. E assim, a gente talvez não é tão atingido por isso. Sim. E às vezes não consigo entender o que você tá falando. Quando você fala, cara, eu tive que me posicionar com o sócio. Você tem que explicar um pouco isso pra gente, e até mesmo dando dicas, inclusive, do que você fez na prática. Sim. É principalmente o fato de a minha carreira ela ter crescido dentro da própria Tactus, né? Então eu entrei uma pessoa sem experiência que fui adquirindo experiência conforme necessário, estudando o que era viável para cada situação para conseguir fazer o resultado acontecer como era esperado. Só que, quando você tá numa mesa, isso na minha situação, que eu já vim, a pessoa que não tinha experiência, então acaba que entra inconscientemente uma sensação de gratidão por estar naquela posição. Santo de casa não faz milagre também, né? Como dizem. Isso. Então, assim, sempre, será que eles sabem mais do que eu? E acaba que muitas vezes a gente acaba cedendo numa mesa de discussão, porque para muitos homens, não pode generalizar nem para homem nem para mulher, claro, é muito mais fácil se posicionar, fala firme e é assim. Enquanto para as mulheres é muito mais comum elas abaixarem e aceitar. Então, muitas vezes eu abaixei, aceitei e falei, deu errado. Eu falei, olha, tá vendo como eu tinha razão? Então, algumas situações foram me levando a falar, não, eu tenho que brigar de um jeito positivo, de trazer os resultados, mas mostrar que eu sei o que eu estou falando. Então, eu acho que isso foi muito mais uma questão de eu trabalhar a minha autoconfiança mesmo. Então, eu saber me posicionar, que não é obrigar, é de fato trazer dados, trazer fatos. O que eu sempre falo, como afeta a empresa, como afeta o negócio, quando eu não sou ouvida, as consequências daquilo que aconteceu. Então, foi isso que eu precisei trabalhar e melhorar. Acontece que hoje menos, mas até mesmo na nossa mesa, às vezes acontecia de um interromper o outro falando. É muito comum um homem interromper uma mulher falando sem perceber. Então é um machismo que vem enraizado, que conforme vai passando o tempo e alguém se posiciona, então eu me posicionando, eu fui ganhando o meu espaço. Então, eu fui ganhando respeito. Hoje, a postura de todos os sócios é totalmente diferente, mas era algo que era comum atrás. Então, é aquilo que, né, a gente conversou um pouquinho no bastidor. Quando eu falo com outro homem, se eu falar direto e reto, ele não se ofende. Agora, quando um homem fala dessa mesma forma com uma mulher, é muito mais fácil ela se abalar e se diminuir por não querer uma discussão, por não querer entrar em atrito, né, em conflito. Então, são essas coisas que inconscientemente, em muitas empresas, acontecem do homem acabar atropelando as mulheres sem perceber. E esse posicionamento feminino é algo que tem que ser muito trabalhado para que a mulher tenha segurança de ir bater de frente, se posicionar. Isso é muito difícil mesmo, mas depois que você aprende, fica muito fácil. Sim. Vamos tentar extrair um pouco desse conhecimento para cá, pra gente ajudar a mulherada que acompanha aqui a gente no Mooncast também. Atenção. Tô interrompendo aqui esse episódio do Mooncast. Você, meu amigo, minha amiga, contador, contadora, você já aprendeu aqui no Mooncast, através dos maiores nomes da contabilidade no Brasil, que o futuro do setor contábil é ser um hub de soluções pro cliente. Acontece que você não sabe por onde começar isso, né? Então, chega. Eu vou trazer uma solução aí para você. E essa solução se chama Company Hero. A nossa parceira Company Hero vai transformar sua empresa de contabilidade em um hub de soluções pro seu cliente. Dá só uma olhada. Com a Company Hero você pode ofertar planos de saúde pro seu cliente. Você não precisa ter uma área de paralegal aí dentro do seu escritório. Ou seja, você não precisa ter legalização, eles fazem tudo isso para você. Você pode oferecer endereço fiscal, que é um baita negócio e que fideliza e gera muito valor pro cliente. E o melhor de tudo, você vai oferecer tudo isso e vai ganhar grana. Vai aumentar a receita do seu escritório com a Company Hero. Agora, você quer saber o mais bombástico, o mais importante dessa parceria? Para você ativar sua parceria com a Company Hero, você vai clicar no link abaixo e vai mandar para eles um processo de legalização. E para isso, você vai pagar o valor de R$0. Você não vai pagar nada. A Company Hero vai te entregar um processo de alteração, abertura de empresa ou baixa de CNPJ totalmente gratuito. É o tipo de coisa que não dá para você pensar. Você tem que realmente clicar no link da descrição ou ler o QR Code, se cadastrar, ativar sua parceria com a Company Hero e aí sim começar a se posicionar como um hub de soluções para o seu cliente, porque eles vão te possibilitar isso. E o melhor, você vai começar tudo isso de graça. Clica aqui no link abaixo, é um benefício exclusivo para você que assiste o Mooncast. Mas assim, aproveitando ainda um pouco do lance da empresa, a gente ir flutuando aqui entre os assuntos, né? Cara, vocês fizeram um grande turnaround, então, né? Porque tava 40 pessoas, aí depois desceu pra 12, aí depois subiu pra mais de 100, aí depois otimizou bastante, enxugou um pouco, fechou. O que de certo foi feito na estratégia da Tactus, no seu ponto de vista, que levou vocês pro patamar de empresa que vocês são hoje, que é uma empresa reconhecida nacionalmente, tanto pelo Anderson como influência, né? Como influência, como nome no mercado, mas
isolando também, né? Quando eu olho para a Tactus como empresa, é uma empresa com indicadores muito acima da média. Sim. O que foi feito de bom, no seu ponto de vista? Você que acompanhou toda essa jornada, né? Eu acho que assim, o se arriscar um pouco, porque às vezes a gente gosta muito de estar na zona de conforto, de isso não vai apresentar risco, a gente vai continuar fazendo dessa mesma forma, porque sempre deu certo. Então a questão do se arriscar, a gente se arriscou para um mercado novo, que era o mercado digital na época, ninguém sabia o que era o mercado digital, exceto quem vendia nele. Então a gente, como contabilidade, fomos pioneiros nisso. Então a gente foi de cara entendendo o que ninguém entendia. Então, como que a gente vai tributar isso? Não sei, mas a gente vai vender esse serviço, a gente vai se posicionar como. Correto. Então, a gente foi arriscando, de fato, criando várias estratégias dentro da nossa operação para conseguir atender. E a gente foi muito unido como sócios em propósito a isso. Né? Então, essa união que a gente tem como sócios desde lá de trás, éramos em 4, né? Na época que eu entrei para o programa de partnership, então a gente foi muito assertivo. A questão do posicionamento dos sócios, a gente entender sobre segmentação, que é algo importante, trabalhar o marketing em relação a tudo isso para trazer os clientes que a gente precisava. Então, a gente juntou tudo para dar certo. A gente tem aqui a parte de segmentação, a gente tem aqui a parte de marketing, que você mencionou agora por último, e a gente tem uma coisa importante aqui que é o tomar riscos também, né? Um dos grandes fatores que eu acho que pega no crescimento de uma empresa de contabilidade é o lado operacional. É o onboard de cliente, a absorção de clientes na carteira e tudo mais. E aí eu quero me apegar um pouco nisso, junto com você aqui, que é onde você está mais envolvida na gestão operacional. Só para eu entender, atualmente, o que exatamente você faz dentro da Tactus, quem reporta para você, reporta o quê? Só para a nossa audiência também ficar na mesma página e a partir daí entrando um pouco mais no detalhe. Tá, então dentro da Tactus operacional, né, então a gente somos em 3 sócias. Ok. Então eu sou head operacional e tenho mais 2 sócias comigo, que é a Mônica e a Bruna. Só que em todas as áreas a gente tem uma camada de gestores. E a gente faz uma divisão de qual área é a responsabilidade de quem. Então, as áreas maiores e de maior risco, existe coordenação, sócios e depois eu ali para bater o martelo em uma situação específica, principalmente se é algo que pode colocar a nossa marca em risco. Então, dependendo da situação, eu vou me envolver. As partes, né, RH, né, que é a minha área, não tem como, então eu tenho uma coordenadora direto comigo, sucesso do cliente e financeiro, essas áreas eu trato direto com as coordenações, sem uma camada de sociedade ali antes dessa coordenação. Só que a gente tem alguns rituais, a gente tem reunião mensal com os próprios gestores, que a maior parte são mulheres, né, dentro da Tactus. Então, pelo visto, talvez até mais mulheres do que homens na Tactus como todo. Muito mais. Muito mais. Muito mais. Você acha que isso se deve à tua liderança lá dentro também? Eu acredito que sim. Então, a forma de liderar que a gente tem na Tactus, de fato, se conecta mais com mulheres. Então, as nossas gestoras, então, os sócios, o Bruno e o Jefferson, eles são gestores, só que eles não lidam na operação. Então, são os únicos gestores homens da Tactus, na verdade, são os sócios. As demais são todas mulheres que a gente tem ali na operação. E acaba que eu acho que é a identificação da forma de gerir, né? Então, a gente entende que dentro da Tactus a gente foi identificando, boa parte dessas gestoras, elas eram da operação, então foram formadas lá dentro da Tactus, né? Então a própria Bruna, que é sócia, ela entrou para me auxiliar no imposto de renda em 1 ano e a gente foi trabalhando esse desenvolvimento e ela foi crescendo também, e acaba que a nossa forma de gerir conecta muito, a mulher, querendo ou não, ela tem uma visão mais ampla, então ela consegue enxergar vários pontos ao mesmo tempo, né? Isso é muito vinculado, né? A mulher tem aquele instinto de mãe, que consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, sabe como a criança tá, sabe que a comida tá no fogo, essas coisas. Então, acaba que dentro da operação, as mulheres como gestoras, quando bem trabalhadas para isso, elas conseguem também ter essa visão mais ampla para conseguir lidar com várias situações ao mesmo tempo. Então, isso é um diferencial que a gente enxergou nessas mulheres que se transformaram gestoras na Tactus. Isso quer dizer que a gente não aceitaria homem? Não tem nada a ver com isso. Foram as oportunidades que foram surgindo. O nosso time da Tactus também, mais de 75% é de mulheres, é formado por mulheres. Então, os nossos números em relação a mulheres na contabilidade é, de fato, muito grande. Entendi. Cara, e assim, no seu ponto de vista, tirando, não quero, sei lá, não tem ciência nenhuma nisso, mas pra você, é diferente trabalhar com homem e trabalhar com mulher? E se sim, o que muda? Você acabou de falar que, as mulheres têm alguns instintos que ajudam em algumas funções, ou em algumas tarefas, talvez. O que muda pra você? E muda algo? Olha, pra mim não muda tanta coisa, mas a forma, às vezes, de você lidar com o homem e com a mulher é diferente, não tem como.
tá? Mas a gente sempre trabalha com muito cuidado nessa questão de direcionamento. Eu tenho homens muito competentes na minha operação, tá? Então eu falo, para estar lá com a gente tem que ser competente mesmo. Claro. Então eu tenho profissionais de destaque, especialistas, fazem estudos tributários, eu tenho gente no marketing, eu tenho no meu CS também. Então acaba que lidar com homens é um pouco mais simples, mas porém não tanto, porque vai conforme a posição que ele está. Você já sofreu por, tipo assim, você já sentiu isso? Não sei, tô te perguntando. Pô, eu sou mulher e eu estou sentindo que eu tô falando pra esse cara e ele não tá, talvez, ou levando da forma que deveria, ou entendendo como deveria. Já aconteceu isso contigo? Talvez na Tactus não. Não, na Tactus não. Com cliente, já aconteceu algo assim? Já. Já aconteceu várias situações com cliente. Tá. Não só pelo fato de eu ser mulher, mas às vezes discriminação quando a pessoa da equipe é nova, né? Então isso já aconteceu, né? Até teve um cliente uma vez que falou, mas eu não quero falar com o seu estagiário. E era porque era um rapaz novo, mas ele não era estagiário, né? Então eu só reforcei, eu falei, a resposta dele está correta e eu peço respeito ao falar com a minha equipe. Por mais que ele é novo, ele tem competência técnica para te atender. Então eu também defendo eles, né? Então não existe uma diferenciação, se é homem ou se é mulher. Eu sempre vou bater no quesito competência e comportamento. Então se tá alinhado, faz muito sentido. E como que vocês tratam até aproveitando uma pergunta aí, essa questão do cliente? O que é tolerável e o que não é tolerável do cliente na Tactus? Tá. O que não é tolerável é a questão da falta de respeito. Tá. Então, se é um cliente que desgasta muito minha equipe, então aí já é um ponto de atenção, porque às vezes é um cliente que é um pouco mais complicadinho. Então, ele tá ali a todo momento testando, questionando se aquilo realmente tá certo. Então, isso é um perfil de cliente que não faz muito sentido pra gente, porque às vezes ele tá num plano que não justifica ele pagar um honorário maior, mas ele também cansa a equipe demais com perguntas que não fazem sentido. Mas o que é intolerável mesmo é caso um cliente ofenda um profissional da minha equipe. Então, aí, de fato, a gente vai fazer o desligamento desse cliente. Não importa quem é o cliente, porque a questão do respeito eu acho que é o principal. Então, respeito é algo que a gente tem internamente, é um dos nossos pilares, então a questão do respeito. E quando vem um cliente que vai desmerecer qualquer pessoa da minha equipe, vai ofender, vai xingar, ele já é direcionado para se retirar. Quem bate esse martelo assim? Pô, as gestoras trazem, vocês discutem, eles estão as decisões em conjunto? Essa decisão de dispensa do cliente sempre é comigo. Então, nenhum cliente é dispensado se não passar por mim. Legal. Então, aí são os pontos de decisão. Sim. A gente fala bastante, a gente estava falando das minhas funções, né? Mas esse tipo de situação é uma situação que vai chegar para mim. Legal. Quando acontece um BO com o cliente, tem um problema, seja por parte do cliente ou por parte da empresa que acontece, não são os empresários assim, nem tudo é perfeito, né? Você ainda entra, ainda dependendo da situação. Então, se é uma situação de um valor significativo em relação à multa, então tem que chegar para mim, porque aí eu vou reavaliar todo o processo que foi feito, se de fato a culpa é nossa, se existe parcela do cliente. Então, aí entra um outro olhar. Por mais que tenha coordenação, tenha sócios operacionais, eu vou pedir para sempre fazer uma revisão de tudo que aconteceu para saber o que a gente vai assumir ou não vai assumir. Se precisar acionar um jurídico para ter um entendimento melhor, eu vou direcionar como que isso deve ser feito. Então, isso vai chegar para mim. Ou caso aconteça também de ser algo que possa manchar o nome da nossa empresa. Então, aí vai chegar para mim. Então, existem vários fatores. A gente trabalha com muito cliente que é influente no mercado. Então, a gente sempre tem esse olhar atento já a esses clientes. Não por causa só, esse cliente é o estrelinha. Não, mas é um cliente influente. A gente tem que ter um olhar diferente para quem pode trazer uma influência positiva ou negativa para nossa marca. Então, nesses casos, eu acabo estando envolvida também. Você falou aqui, né? Tem alguns casos de problemas com clientes que chegam para você, mas tem suas gestoras e até sócias operacionais que seguram muita coisa. Isso, a cada 10 problemas que existem, talvez um chegue para você, ou nem isso. Nem isso. Não chega nem isso. Quando você entrou na Tactus, essa equipe não estava formada. Não. Eu imagino que você tenha méritos e participação muito ativa, né? A formação dessa equipe, até porque uma das sócias foi contratada para te auxiliar no imposto de renda. Então eu tô entendendo que você participou disso. Como que foi esse processo de construção de liderança? Cara, existe prazo para construir uma liderança? Quanto tempo é necessário para, talvez, o empresário ou a empresária que está nos ouvindo, tipo assim, eu quero ter isso, não aguento mais ter que estar envolvido em todos os problemas, quero ser igual a Fernanda, que vocês pegam um ou outro problema para resolver, mas não todos. Como que a pessoa que está nos ouvindo aqui deveria começar esse processo? Por onde ela partiria? Quanto tempo é necessário? Enfim, me conta como é que foi para você.
Tá, vamos lá. Pra mim foi mais ou menos assim, como eu disse, né? Tava todo mundo apagando a luz, né? Indo embora ali, o último apaga a luz, Fernanda vai lá. Então eu cheguei sem meio que um direcionamento de fato do que era necessário por área, não tinha quem passasse isso. Sempre tive muito apoio, né, do Anderson quando eu tinha algumas dúvidas, ele poderia me direcionar, não dúvidas técnicas, mas olha, o que eu faço nessa situação? Quem vai bater o martelo disso daqui, né? Então ele era essa pessoa, hoje eu sou essa pessoa em muitos quesitos, esses problemas chegam pra mim. Então eu fui aprendendo o que é mais difícil quando a gente tá sozinho, né? Depois eu fui formando lideranças. Então, essa questão da formação de liderança é a questão de um caminho mesmo, de você entender quais são as habilidades daquela pessoa, e principalmente quando, em relação à liderança, é muita habilidade comportamental também que precisa. Então, eu vou exigir isso muito mais, aquele dinamismo, aquela habilidade de análise, então, enxergar além do óbvio. Então, esses são pontos que a gente precisa numa liderança e que desde que a pessoa é auxiliar, você consegue, dentro da rotina, entender se essa pessoa tem esse olhar diferenciado ou não, para você investir mais ou... É isso que eu ia te perguntar, uma coisa que você vai no feeling, no sentido, né? Isso. Então, quando a gente vai escolher alguém para propor a questão da liderança, a gente já observou essa pessoa por bastante tempo e começa a dar alguns desafios. O que eu sempre falo, você vai, e isso acontece, é um erro muito grave que eu vejo acontecer em muitas empresas, só que ao mesmo tempo esbarra com outra questão. Existe assim, eu tenho um analista muito bom, e que eu quero que esse analista seja o meu gestor. Tá. E aí você vai e coloca ele como gestor sem ter testado ele para as habilidades de gestão. Então você vai, pega esse seu analista bom, coloca como gestor, ele não dá certo, você tem que demitir, porque você não pode voltar e trazer ele para analista de novo. Conforme. Então uma coisa que eu sempre fiz foi dar os desafios a esses analistas para que eles me mostrassem o que eles eram capazes. Então a Bruna mesmo foi uma que ela foi assumindo uma área antes mesmo de ter o cargo. Então isso é algo que a gente faz, vai dando os desafios, vai dando as entregas, coloca como braço direito, vai vendo até que ponto consegue, principalmente quando é a parte de gestão em relação à organização da área, aos indicadores, diferente de gestão de pessoas, porque aí existe um processo para você delegar a gestão de pessoas também. Então normalmente a gente delega primeiro toda a parte do controle operacional para depois ir treinando também para a parte de pessoas. E até ver se essa pessoa agiria como você agiria mediante as situações. Então a gente traz, vai conversando, vai vendo como ela agiria, ver se faz sentido para aí sim propor e alinhar uma expectativa com ela em relação a um cargo de gestão. Então, a gente faz um trabalho de formiguinha ali. Sim. Não é de uma hora para outra. Então, é 1 ano e meio para 2 para você pegar um analista, para ele de fato ter um cargo de coordenação. Pode se esbarrar em problemas trabalhistas, isso não é minha função? Pode, mas assim, o que essa pessoa quer? Então, você tem um interesse, você quer ser gestor, você quer ser coordenador, então vamos testar para ver se faz sentido pra gente e pra você? Porque eu acho que alinhamento de expectativa é o que vai fazer a maior diferença em qualquer função, mas principalmente quando a gente fala sobre gestão. Tem algumas dúvidas aqui nesse ponto, Fernanda. Bom, vamos lá. Então, primeiro que aí é uma percepção minha, tá? E eu já entendi que ela é errada, mas olha só como é que funciona a nossa cabeça, talvez você vai se identificar com o que eu tô falando aqui. Você pensa, nossa, mas eu vou botar essa pessoa para testar, que eu já fiz isso, inclusive, N vezes, os líderes que eu tenho hoje foi nesse formato, só que assim, olha o meu sentimento qual que é, o meu sentimento, Matheus. Vamos lá, vou passando desafios pra essa pessoa. Aí ela pegando, tal. Aí vamos supor que nesse processo eu identifiquei, eu falei, não vai girar, né? Cara, pra mim, na minha cabeça, né, eu pensando com meus neurônios, se eu começar a tirar essa pessoa desses desafios, sempre conversando e tal, na minha cabeça, meio que também o apetite nessa pessoa, na minha empresa, acho que se perde. Porque eu vislumbrei uma coisa, eu errei no meu vislumbre, né? Pode acontecer também, às vezes a pessoa achei que ela poderia ser apta e não foi. Só que ao mesmo tempo, quando eu for voltar isso aqui pra olha, então realmente isso aqui talvez não seja pra você, vamos voltar pra cá, carreira Y, vai pro lado de especialista, pode ser que essa pessoa também, ela mesma também pode se desmotivar. É a minha cabeça, né? Como pra mim não faz sentido a pessoa não querer ser líder, na minha cabeça. Então, pra mim, ela também pensa assim. Tem quem não quer ser líder. Mas tem muita gente que não quer, né? E aí a gente acaba, às vezes, fica tomando decisão com base no que a gente pensa e esquece que as pessoas não são iguais a gente. E às vezes deixa de tomar decisões ou toma decisão errada por causa disso. Eu já fiz isso, tomar decisão errada, porque eu penso de um jeito e acho que fulano tem que pensar do mesmo jeito. E não é. Não vai pensar. Às vezes vai ter gente que vai se aliviar de sair desses testes e começar a pensar talvez numa carreira mais especialista, né? É mais ou menos por aí também, não é, Fernanda? Isso. Então, quando a gente vai direcionando para a posição de gestão e a pessoa não quer,
é muito legal ter conversa franca. Às vezes você fala, como não quer estar na minha empresa, não quer vestir a camisa. Não, ele quer vestir a camisa, mas de outra forma. Dele. E tá tudo bem, existe possibilidade de crescimento, bater meta, ganhar prêmio de outras formas. Agora, nesse caso que você fala, eu coloquei a pessoa e começou a não entregar resultado, como eu faço para voltar? Eu vejo que é sempre trabalhar muito a consciência do outro. Então não é você falar, olha, não deu certo. É você mostrar por que não deu certo, fazer a pessoa refletir, ela ver que ela não conseguiu atingir os resultados que você precisava. Então, naturalmente, essa pessoa vai entender que não faz sentido pra ela aquilo, que aquilo não é pra ela. Então, porque alguns... Durante quanto tempo esse teste rola? Desculpa te interromper, mas só pra gente ir aproveitando Eu tive um teste semelhante de 1 ano. 1 ano? 1 ano. Ah, legal. Então, assim, pode ser que em 6 meses você entenda que não faz sentido. Mas é porque no nosso caso que a gente teve esse teste era algo muito específico, demandava mais estudo. Então, não era algo só de entregas de metas e tudo mais, né? Relatórios, informações. Mas que a gente precisava que a pessoa de fato estudasse, evoluísse, apresentasse uma proposta pra gente, soluções estratégicas pro negócio. Então, a gente buscou outras coisas que no fim não fez sentido pra nenhum dos dois lados. E foi muito engraçado a forma da conversa, porque pra gente não é fácil chegar pra pessoa e falar, olha, então, você não vai ter mais aquele cargo que a gente conversou que poderia fazer sentido, e às vezes a pessoa já chega falando que foi o caso, a gente olhou uma pra cara da outra e fez, não é pra ser, né? Não é. Então foi leve, porque as duas pessoas tinham consciência que aquilo não fazia o mínimo sentido. E continua com a gente, entregando resultado no que faz sentido pra ela nesse momento. Muito bacana. Pera aí, tô te interrompendo, mas é rapidinho para fazer um convite muito especial. Neste mês de março, 24 e 25 de março, rola o IRPF Summit. É o primeiro evento desta natureza que o meu amigo Maurício da Conferir está fazendo. E, cara, olha as palestras, né? A gente tem aí o Rogério Famelli, a gente tem Gilberto Cunha e a gente tem até mesmo o Janguier Diniz, que é simplesmente bilionário e vai estar palestrando nesse evento. Você que está assistindo aqui o Mooncast, você é meu convidado, tá? A gente vai estar lá também. A Monflag vai estar presente nesse evento do Maurício da Conferir, é o IRPF Summit 24 e 25. E o melhor de tudo é que eu consegui uma condição especial para você aí que é ouvinte do Mooncast, 20% de desconto no ingresso do IRPF Summit. Então a gente vai deixar aqui os links abaixo ou no QR Code aqui na tela, garanta sua participação. Cara, são palestras incríveis e você vai estar num evento de primeira qualidade que vai acontecer aqui em São Paulo. Te aguardo lá. E assim, uma pergunta, tá? Eu sei que o lado do Fini aqui, ele não vai ter como a gente sair, vai ter esse tato, né? Sempre. Mas tem ferramenta que você usa, porque eu sei que existem vários testes, até comportamentais e tal. Você utiliza hoje algum tipo de ferramenta que te ajuda nesse desenvolvimento de líderes, ou vai partindo mais esse tato, esse eu gosto de falar a palavra, né? Vai temperando aos poucos e vendo se vai ficar bom? Os testes mesmo a gente utiliza mais na fase da contratação. Tá. Às vezes a gente roda eles para a equipe, né? Para entender um pouquinho. Às vezes de uma pessoa ou outra que a gente quer entender um pouquinho mais sobre a personalidade. Só que o que eu vejo, né? É que as pessoas se apegam muito a testes. Só que o perfil, ele pode ser moldável. O tal do DISC, né? Que aí, mas eu sou assim, então eu lido bem com pessoas que são assim, é meio complexo. Você sabia que eu não era uma pessoa comunicativa? Não é mesmo? Então, pra eu subir num palco, meu Deus, pra eu gravar, então qualquer coisa eu travava e eu não fazia. Eu era uma pessoa totalmente de bastidor. Então, se fosse baseado num teste feito comigo, né? Então, eu não faria nada do que eu faço hoje. E assim, cá entre nós, né? Não que isso vai ser publicado, jamais, mas eu sou uma pessoa desorganizada. E como alguém na minha operação, como head operacional, é uma pessoa desorganizada. Só que dentro da minha desorganização, eu crio um jeito que dá certo. Entende? Então, eu falo, meu Deus, como que ela está nessa posição? Eu não estaria. Eu falo, se rodar... Por isso que eu uso muito o meu exemplo. Eu falo, se rodar um teste hoje eu não sirvo para a posição que eu estou. Mas isso é bom você trazer, né? Porque às vezes a galera quer buscar uma solução, uma resposta A e B, e às vezes não vai ter, né? Isso, porque eu sou muito organizada em algumas coisas pessoais, então... Eu nunca vou atrasar um compromisso, agenda, as minhas coisas em casa, eu tenho toque de coisas no lugar, sabe? Mas pra minha rotina, eu trabalho numa desorganização organizada. Não entendi. Olha, deixa eu aproveitar então que você mencionou essa questão de palco, de comunicação, porque a gente tem vários assuntos aqui pra gente tratar, né? E você, assim, eu não sei quando começou a produção de conteúdo pra você, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Você hoje tem uma produção de conteúdo, tem o seu Instagram que vai estar aqui na descrição no final ali do nosso podcast. Você que está nos vendo aqui pode seguir a Fernanda, caso não siga. Você tem uma produção de conteúdo, tem bastante seguidor.
como que começou esse braço de produção de conteúdo? O que há de bom e de ruim nessa exposição? Porque a gente sabe que tem os dois lados sempre. Queria te ouvir um pouco qual que é a tua experiência como influenciadora, como produtora de conteúdo e, enfim, o que você diria sobre esse tema? Eu sempre fiz muitos vídeos para Tactus, mas no intuito só do cliente, ou algum vídeo para o YouTube, conforme a necessidade técnica, né? Então, eu sempre fui assim, precisa ser feito, eu vou fazer. Então, aquilo eu não sou comunicativa, mas precisa ser, eu vou passar a ser porque faz parte da minha função. É o que a gente brinca, quer dinheiro? Então, vai lá e faz o que precisa ser feito. Então, para Tactus, eu sempre fiz tudo. No caso da minha parte, Fernanda, né, Instagram e tudo mais, o que acontece? Faz 3 anos, se eu não me engano, fazem 3 anos, que eu entrei oficialmente para a H Educação, que é a nossa vertente de educação para contadores também. Então, eu comecei a ser mais ativa até na gestão e também na questão de participação dentro da mentoria. E a gente estava lá e o pessoal sempre falando, nossa, Fernanda, é interessante, é legal, por que você não faz vídeo? E eu, por que eu não faço vídeo? Até que aconteceu, né, um acaso de a equipe postar um vídeo lá pra mim, porque foi a própria equipe, não fui eu que fiz, e foi um vídeo que viralizou. Viralizou assim de vir mais de 10 mil seguidores por causa de um vídeo. Nossa. Então, e não era nem um vídeo que eu aparecia, sabe? Então foi um vídeo lá que causou uma polêmicazinha e veio 10 mil seguidores. Eu falei, meu Deus, o que é tudo isso de gente? Eu nunca tinha conseguido. Qual era o tema, você lembra? Era um líder... Era de liderança? Era de liderança. Então, assim, eu sempre usei muito meu Instagram mais pro pessoal, mostrava muita coisa da Tactus e tudo mais, mas só nos stories, assim, numa questão de rotina, não numa questão de ser influenciadora de nada. E aí, o pessoal foi lá e fez, Fernanda, a gente vai fazer um vídeo e tal, fizeram o vídeo, eu postei, e deu essa questão dos 10 mil seguidores a mais. Então, eu não batia nem 5, do nada eu tinha quase 15 mil seguidores. Eu falei, ou eu aproveito, ou esse cavalo selado nunca mais passa aqui na minha porta. E aí a equipe falou, e aí, Fernanda? Aí eu falei, eu acho que é a minha oportunidade. E a gente fez muitos memes, né? Então, era uma coisa que... Porque eu sou uma pessoa que na rotina eu faço muita brincadeira. O meu perfil, ele é um pouquinho diferente, assim. Então, acaba que... Eu falei, eu preciso ter algo que conecta comigo. Só que, na época, a gente tinha uma social media na H Educação, que ela falou, Fernanda, que eu falava, eu não sei o que eu vou gravar, o que eu vou falar, não faço ideia. É uma dúvida que muita gente deve ter. E ela falou, se eu te der 30 temas, você grava 30 vídeos, um por dia? Porque eu não preciso de roteiro, eu sou uma pessoa que, fala sobre isso. Eu vou lá, eu abro a câmera, eu consigo falar, porque é sobre o que eu entendo. Então, quando a gente fala sobre o que a gente vive, é muito mais fácil. E eu falei, tá bom, manda que eu me comprometo. Então, houve um compromisso meu com uma pessoa da equipe. E eu acho que isso é legal. A gente se comprometer, às vezes, até com a gente mesmo, do que a gente vai fazer. E todos os dias, ela falava, me cobrava, Fernanda, fez o vídeo? Tá aqui. Então, mesmo quando ela não podia editar e postar, eu mesmo editava rapidinho no celular, não tinha uma qualidade cinematográfica, mas foi a questão do criar o hábito de gravar. Legal. Então, aí eu falei, beleza, então agora eu entendi que eu consigo. Já postando em Reels, hein? Já Reels, direto. E aí foi o 30 dias, 30 dicas de gestão. Era assim que chamava o quadro. Então, era 30 dias, 30 dicas de gestão. Isso deve ter dado uma alavancada. Isso, aí foi bem bacana. E a gente foi sempre trabalhando a questão do próprio Instagram. Claro que quando você posta meme, não é um público qualificado que vem, mas a gente tem que ter aquele equilíbrio. E aí, meu Instagram foi indo muito pra questão de conteúdo mesmo. Tem quase 100 mil seguidores já. Quase 100 mil seguidores. Que é bastante gente, 98 mil e alguma coisinha. Que é muita gente. Exato, muita gente. E você, como eu posso dizer... Eu faço alguns conteúdos muito nichados, assim, dentro do marketing, growth, para contador, então acaba tendo um alcance bem restrito, mas eu estou bem consciente disso. Mas, assim, até falando um pouco para você sobre o meu perfil, talvez é uma coisa que me distancia um pouco a produção de conteúdo, assim, a forma que como é que você lida com a produção de conteúdo no dia a dia. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que às vezes eu esqueço. Eu esqueço de produzir, acho que todo mundo esquece, né? Sim. Mas eu esqueço, aí às vezes assim, indo pro lado um pouco mais influenciador, que eu acho que é o lado que você está, eu, às vezes assim, sou péssimo para produzir um conteúdo falando, quando eu sou igual você era antes, na verdade. Cara, tem que fazer um podcast porque você é bom pra Moonflag, fechou, eu faço 10. Não tem problema. Tem que fazer uma palestra porque é bom pra Moonflag, eu faço quantos for necessário. Eu tenho frio na barriga, dá medo, tudo isso dá. Só que assim, eu encaro como trabalho. Tipo assim, cara, eu trabalho. Eu não consigo fazer a mesma coisa com a produção de conteúdo no lado influenciador. Porque eu fico tentando encontrar como é que isso vai beneficiar meu negócio.
Sim. Tá, beleza. Então, se eu começar, virar um influenciador, eu sei que tem N formas, só que eu não consigo vislumbrar, eu não sei explicar pra ti. E às vezes eu também não sinto, é uma tarefa que não me dá tanto prazer. Sim. O podcast me dá prazer. Que eu tô aqui com você percebeu, eu tô anotando um monte de coisa. Cara, porque pra mim é uma forma também de eu aprender, sabe? E eu acho legal. E aí, mas o podcast é de onde? O podcast... desculpa? O podcast é de não, onde? Flag. Isso. Não, Flag, exatamente. É isso. Então, isso provavelmente se fosse por mim eu não faria. É louco isso. Então, eu enxergo como trabalho. E a dica que eu dou, inclusive, pra você. Tem dificuldade de produzir conteúdo. Legal, enxerga como trabalho. Sim. Faz de conta que você tá sendo pago pra isso. Como muitas vezes o meu caso aqui. Mas eu tenho essa dificuldade de levar... beleza. Legal, eu falo de marketing para contabilidade, minha empresa é de marketing para contabilidade. Então, quando eu vou falar de conteúdo, é marketing para contabilidade. E para mim só existe isso. Marketing para contabilidade. Porque é o que vai pagar minhas contas no final do mês. Então, eu tenho dificuldade de pensar fora da caixa. Você fez isso bem. Cara, me diz uma coisa. Primeiro, a construção de audiência, ela te trouxe benefícios para o seu negócio. Quais são os que você enxerga? E a tua recomendação nesse sentido de construção de audiência pra galera. Por quê, Fê? Tem muita gente que vai se perder nesse tema. Tá. Que aí também vai desconexar, vai ficar desconexo, vai desconectar muito da realidade. Enfim, isso não precisa, no final, monetizar. Me conta, como é que você enxerga tudo isso que eu falei? Tá. Quando a gente fala sobre ter essas travas de não querer fazer, é aquilo, pensar, qual é o resultado disso? Legal. Eu sempre tive o quê? Eu fazia vídeos pro TikTok de viagens. Por quê? É o que eu amo. Você curte. Então, antes mesmo de eu ser a comunicativa pra liderança, era algo meu, que era aquilo, bonitinho, era a minha viagem, eu vou lá, eu faço, dou uma dica, ajudo outra pessoa, porque era algo que, de fato, eu gostava e me identificava. Quando virou negócio, aí a gente tem que pensar sempre no resultado. E aí fica chato, digamos assim. Mas é isso mesmo. Porque não é uma coisa leve que você faz, né, com prazer pra você, mas a gente tem que ser intencional naquilo que a gente faz. Então, é entender o quê? Precisa ser feito? Por mais que Matheus, precisa ser feito? Então, a Fernanda precisa ser feito para a H Educação. E para a própria Fernanda também ser uma pessoa além da H Educação. Então, é aquilo que a gente quer construir. Legal. Então, eu queria construir a minha visibilidade para parar também de ser só a Fernanda da H Educação, que é a esposa do Anderson. A gente vai falar sobre isso ainda. Não trouxe esse ponto, mas a gente vai falar sobre isso ainda. Então, entender que é preciso fazer. Então, se a gente está aqui falando sobre empreendedorismo feminino, por que essas mulheres não estão fazendo o nome delas no Instagram além da empresa delas? Legal. Por quê? Vai ser muito mais fácil contratar quando cria uma conexão de pessoas. Então, ela pode fazer o Instagram dela ou da empresa, o que quer que seja, mas tem que aparecer, tem que se soltar. Porque é onde ela vai ganhar autoridade, que é isso que a gente quer. Então, eu era uma Fernanda de bastidor que ninguém sabia quem era. Sim. Quando eu passo a ser a protagonista, aí as pessoas, putz, a Fernanda, quase 100 mil seguidores, olha só, ela tá lá no podcast. Então, a visão das pessoas muda. Não quer dizer que o meu valor é outro porque eu tô aqui. Porque mesmo quando eu era de bastidor, eu também tinha esse valor. Só que hoje as pessoas me conhecem. A tal autoridade. Então, eu concordo com você, faz todo sentido. No teu caso, assim, ele tem todo sentido. Então, você descola daquela figura de ser quase que ficar embaixo dessa asa, que não, peraí, cara, eu sou isso, eu tenho isso, tenho essa, construir uma autoridade, assim, faz todo sentido. Já que você levantou essa bola, não vou deixar de perguntar também, porque já era uma intenção minha. Sim. Além de todos os desafios que a gente já falou aqui, você põe em uma empreendedora, uma empresária contábil, desafio com cliente, desafio com gestão, você tem também esse outro lado, que é a esposa do Anderson, que é essa questão do... Como é que eu posso dizer? Você faz negócio, ao mesmo tempo é casado com a pessoa, então tem seus desafios também. Sim. Quero te ouvir sobre isso, porque muito da realidade do mercado contábil é essa, é o marido e a esposa, isso acontece assim. Sim, é muito frequente. Né? Exato, não só no mercado contábil, tá no mercado de agências também. Um amigo meu foi na minha casa almoçar, não, jantar no sábado. Meu amigo faz um tempo a gente não conversa, ele tá abrindo negócio, quem que é? Ele e a esposa. A esposa e tal, sabe? Então eu acho que é natural, beleza? Eu sempre tive meus, como eu posso dizer, uma visão assim de desafio de conciliar essas duas coisas. E não sei, quero te ouvir. Quais são os aprendizados? Como é que vocês fazem isso funcionar de uma forma bacana? Como que isso não atrapalha no relacionamento? Enfim, são N perguntas. Me dá uma visão geral aí.
Tá. Então, lá atrás, né, eu e o Anderson vamos fazer 10 anos de casado agora Legal. em julho, né? Então, eu sempre tive pra mim que aí é mais uma cobrança que a gente como mulher se coloca na posição do que eu tenho que provar o meu valor, porque eu não estou no cargo só porque eu sou a mulher do Anderson. Cara, sem dúvida, isso deve vir como uma autocobrança muito forte. Muito. Só que assim, passaram anos, né? As pessoas da equipe mudaram e tudo mais, e é uma coisa que você vê que fica muito na cabeça de sempre querer provar. E não, eu não preciso provar mais nada pra ninguém, né? Então, na verdade, eu nunca precisei. Mas é uma coisa muito nossa de a gente querer mostrar que a gente é bom, é mais do que aquilo. Então, lá atrás, eu tive essa situação comigo mesma, que já foi trabalhado também. Legal. E eu e o Anderson, falando já como relacionamento, a gente falava de negócio o tempo todo. Então, a gente falava de negócio no café da manhã, a gente falava de negócio no almoço, na janta. Só que, também, ao mesmo tempo, a gente estava num crescimento e numa estruturação da empresa. Então, eu vejo que era ruim, mas ao mesmo tempo era necessário pra gente conseguir atingir aquilo que a gente espera. Só que vai passando o tempo, isso desgasta muito a relação, porque vira só uma empresa, esquece um pouco a questão do casal. Então, eu e o Anderson, a gente buscava ter nossos escapes. Então, a gente sempre buscou viajar muito pra ter momentos como casal. Só que mesmo em viagens, a gente tinha que se policiar pra não falar de trabalho na viagem. É muito louco, mas é a verdade que acontece. Só que dentro da nossa rotina, a gente foi criando regras. Então, a gente não fala mais de trabalho fora do horário de trabalho. Ponto. Legal. Então, ou mesmo tá em horário de trabalho, mas a gente tá num momento mais descontraído, a gente não vai puxar o assunto para falar de trabalho. Ah, mas ele vai achar ruim, ela vai achar ruim, às vezes acontece isso, né? Precisa resolver, é prioridade, tá. Então a gente tem que entender o que é prioridade. A prioridade do casal, a prioridade do negócio. Porque se a gente dá muita prioridade no negócio, daqui a pouco não existe casal e isso afeta o negócio. Exato. Então é uma bola de neve que acaba crescendo. Então eu e o Anderson, a gente entrou nesse acordo que a gente não vai ficar falando, né, de trabalho o tempo todo. Então existem os limites, a gente tem que pensar o que é família, a gente tem que pensar o que é casal. Então se um começa a puxar o assunto, então vai lá e já começa a falar de trabalho, o outro fala, agora não é a hora. E a gente se respeita nisso, então não dá atrito, existe o respeito também. E o que funciona muito bem na empresa também é definição de responsabilidade. Eu vejo muito isso, então, tá aqui comigo, mas o que faz? Aí quando a gente vai ver de fato a divisão das funções dentro da empresa, nem eles sabem. Então, essas funções misturadas dá muito erro, porque um acha que é obrigação do outro, o outro cobra o porquê não fez. Não, então define responsabilidade, define horário de casal, define momento de casal, foge do ambiente. Isso é uma coisa que eu e o Anderson também a gente faz bastante, que é o quê? Acaba que a gente trabalha em casa e trabalha no escritório. Então, são dois ambientes que a gente acaba trabalhando. Sim. Então, a gente marca umas fugidas mesmo. Então, nem que a gente saia de São Bernardo e vá para São Paulo, num hotel em São Paulo, que aqui é bem pertinho, mas a gente saiu do ambiente. Então, a gente vira a chave, estamos aqui como casal. E a gente vai sempre nutrindo essa questão de relacionamento marido e mulher mesmo. Sim, e eu acho que precisa ter alguns combinados bem claros pra isso funcionar, né? Sim, muito. Porque se não tem combinado, só tudo, dá briga. Né? Mistura tudo, acaba gerando estresse coletivo aí em tudo, né? Vamos lá. Você já deve ter sofrido bastante justamente por causa dessa relação. Até mesmo toda a forma que eu trouxe aqui, olha só como a gente veio falando do podcast, você vê que tem diversos prismas, né? A gente falou aqui da sua carreira natal, sua posição que você ocupa, da responsabilidade, tal, e agora a gente chegou no relacionamento com o Anderson, tá? Mas tem muita gente que vai pegar essa parte aqui, que a gente acha quase uma reta final de programa, e vai trazer pro começo. Pra tudo, né? E como um rótulo quase, né? E aí, não acontece só com você, né? Eu tenho certeza que boa parte das pessoas que estão nos ouvindo aqui, de alguma maneira vai se identificar, porque tem esse lado que é a esposa, tem o lado, o filho, o filho do dono, que também é diferente, mas ao mesmo tempo carrega um pouco disso. O que vem junto com a esposa, ou é o filho, é o herdeiro, é o sucessor, a esposa, vem um descrédito do que está sendo construído. Exato. Então eu queria ouvir você um pouco. Você acabou de falar uma coisa interessante. A partir do momento que você começa a construir uma autoridade, você vai descolando um pouco mais. Cara, antes disso, a gente não tem que ficar pensando em o que vai provar para os outros, né? Mas como que você mesmo, porque em algum momento isso te atinge. Sim. Lá no teu íntimo, quando você vai dormir, você faz, nossa, dói, algumas coisas doem, né? Cara, como é que você lidou com isso nos momentos que isso te machucou de alguma maneira? Olha, fazem 4 anos que eu faço terapia.
E de 4 anos pra cá eu sou uma pessoa diferente em tudo isso. Porque acaba que a gente tem potencial, a gente entrega resultado, tudo que fez, e acaba tipo, mas será que eu sou tudo isso? Mas Síndrome será? de impostor. Isso é horrível. Então, a gente tem que trabalhar muito, de fato, a nossa autoconfiança, de entender quem a gente é, e com isso as pessoas não vão te abalar mais. Então, ok, o Anderson é o meu marido, né? Ele já era o dono da Tactus quando eu entrei na Tactus, mas olha o que eu construí com ele. Eu tenho plena ciência que pro Anderson Hernandes ser quem ele é, eu tive que ser a Fernanda do bastidor que segurou a operação para tudo acontecer. Então, é um complemento de coisas, só que hoje isso não me atinge, apesar de ainda vem umas memórias quando acontece alguma coisa, tipo, olha, lá atrás, só que eu não deixo que isso me abale hoje. Então, isso é uma coisa, não, isso aqui é da Fernanda lá de trás, isso não vai acontecer mais, então eu sei quem eu sou. Então, é questão de a gente ter esse autoconhecimento mesmo. Então, e assim, esse autoconhecimento para você, a terapia contribuiu. Muito. Legal? Muito. E talvez, assim, qual exercício vamos imaginar que tem uma pessoa que é a Fernanda de lá de trás, que tá me ouvindo aqui agora. Qual que é a dica que você dá para essa pessoa? Não deixar que nada que os outros falem lhe abale. Então, a gente... Difícil, né? Né? Então, assim, tudo que eu ouço, até hoje, eu vou pensar o que isso de fato faz sentido e eu posso levar para minha evolução e o que não faz sentido nenhum. Lá atrás, mesmo que nem todos falassem, mas no comecinho tinha um ou outro, né, que é aquilo que você falou, pode ser o filho do dono, se ele é o herdeiro, é porque, não interessa a competência que ele tenha. Ele tá lá porque ele é o filho do dono. Então, eu falaria para mim, não ouça isso e continue mostrando seu potencial. Olha tudo que você tá fazendo. Então, as pessoas de hoje, né, as mulheres de hoje que se sentirem assim, os filhos e tudo mais, olha, o que eu estou fazendo? Então, o que eu estou construindo é por mérito meu ou é porque o meu pai ou minha mãe me indicou? Sabe? Então, eu acho que é muito a gente entender e entregar o resultado. Mas por que existe essa fama? Porque, de fato, tem a mulher do dono que tá num cargo e tá indo na massagem, tá ficando mais fora do que dentro da empresa e deixa na mão dos outros. Então, isso faz com que, de fato, exista essa crença que a mulher do dono não trabalha. A mesma coisa o filho, aquele que não dá valor, tá sempre nas festas, sempre falta, chega atrasado, a hora que quer e não entrega. Então, existe, né? Então, isso que acontece, porém, também existe as pessoas sérias que estão ali por competência e a gente entender em qual posição que a gente tá. E se a gente tá numa posição que é, de fato, essa real de que não entrega, que não trabalha, entender, é isso que eu quero continuar sendo? Ou eu vou mudar para ser uma pessoa que, de fato, entrega e tem competência. Então, é cada um ali no seu lugar. Pois é. E assim, é curioso, né? Porque a gente vê aqui, pela tua história, tudo que você passou na empresa e a posição que você ocupa, não tem como imaginar que alguém passou por todas essas transformações, passou e se manteve, esteve ali e tem o papel que tem hoje porque é a esposa do dono, vamos chamar dessa maneira, né? Não tem como isso acontecer de maneira lógica, né? Só que mesmo assim, a gente mesmo tem dificuldade de se convencer disso. Que esse é o ponto, eu acho, para você que tá nos ouvindo aqui, né? Que no fundo, às vezes pode ter um pouco dessa angústia. Já conversei com pessoas que me relataram isso, né? Em dado momento, eu acho que todo mundo tem síndrome do impostor, independente da situação, né? E é difícil, cara, você buscar essas afirmações do tipo assim, às vezes tem pessoas falando que você é bom e você mesmo não acredita, aí você fala, pô, mas esse cara não, como eu sou ruim e tal. Você não consegue enxergar essas características positivas, né? Às vezes tudo que você não consegue fazer vira uma forma de você mesmo se autocriticar e talvez deixar de enxergar o que você faz bem. É porque a gente sempre acha que precisa fazer mais, que o que faz não é o suficiente, então a gente tá sempre se cobrando mais. O fator rede social também contribui com isso, né, Fernanda? Tipo assim, a gente vê hoje um recortezinho da vida do outro, acaba querendo que a nossa seja aquela, e no final a gente nunca tá bom, nunca tá com o melhor físico, nunca tá com a melhor cabeça, nunca é a melhor viagem, nunca é o melhor prato. Se a gente não trabalhar o nosso mental, a gente não consegue ter segurança e gostar da nossa vida. Que é bem isso que você falou. Você pega no Instagram, você pega um recortezinho de 3 segundos de alguém que tá no momento perfeito da vida e você tá num momento bem bosta ali. Que você tá, nossa, eu sou incompetente mesmo e olha só, essa pessoa é de sucesso, tá lá viajando e tudo roda sozinho. Não, a gente sabe que aquilo é o Instagram, né? Se eu quiser num dia ruim ir lá e postar um story lá e falar que tá tudo bem, tudo maravilhoso, sorrindo num dia de sol, as pessoas vão acreditar naquilo. Então é entender que a gente olhar a rede social, é só o que as pessoas querem postar sobre a vida delas e não a realidade. Total. Mas assim, essa pessoa que tá publicando, ela tá enganando os outros, mas ela não se engana. No final, você vai dormir com você mesmo. É você e tua cabeça, você e tua consciência. Isso. E isso é um ponto importante. Aproveitando para fazer uma pergunta para você. Você já
você já conquistou muita coisa profissionalmente, imagino que eu que pessoalmente também. Quais são as principais motivações da Fernanda hoje? O que a Fernanda ainda talvez almeja conquistar, talvez como empresário, talvez como influenciadora, como educadora, não sei. Me conta um pouco do que te mantém no propósito ainda, dedicando tanto assim pro lado profissional da coisa. É conseguir enxergar transformação nas pessoas. Então, acaba que com o meu trabalho eu consigo fazer com que as pessoas evoluam. Então, dentro da própria Tactus, eu tenho várias pessoas lá que quando entraram não confiavam em si mesmo, não sabia qual era o potencial, nunca sonhavam em sair da onde moro para ir para um lugar melhor, ou comprar uma casa, comprar um carro. E aí, quando a gente enxerga, né, essas conquistas da equipe, isso faz com que a gente entenda que é desafiador, tem uma contabilidade do tamanho que a gente tem, mas também a gente se realiza através das pessoas. E quando a gente fala sobre educação e até mesmo dentro do meu Instagram, é o quê? Cada vez mais as pessoas entenderem qual é a real, porque eu não sou a pessoa que vou postar que eu estou mega bem no dia que eu não tô, só pra fazer as outras pessoas se sentirem mal ou dizer que a vida é perfeita. Eu falo que a minha gestão, ela é uma gestão na real mesmo. Então, eu tenho problema, não é tudo perfeito. Então, me segue aqui que você vai saber como ser perfeito. Não, então eu também passo por desafios, eu conto um pouquinho sobre isso também. Quem tá na mentoria com a gente sabe também, isso aqui também já deu errado. Então, o fato de eu ter aprendido muito com os meus erros faz eu conseguir direcionar as pessoas para que elas consigam não passar por aquilo, né? Então, encurta o caminho dos outros e faz ser tudo muito mais tranquilo. Você falou da mentoria hoje, né? Me conta um pouco desse lado. A gente falou muito aqui da Fernanda, vou chamar assim, Fernanda empresária contábil, né? A gente não falou quase nada da Fernanda mentora. O que é, quando surgiu isso na tua vida e o que você faz hoje e quanto do seu tempo está dedicado para isso? Tá, então já existia a mentoria da H Educação, que é com o Anderson, e ele é muito mais focado em estratégia, comercial, marketing, e eu entrei como esse braço de operação e gestão de pessoas e formação de liderança, que é uma coisa que eu me identifico muito. Então, a gente se completa nisso e acaba que eu entrei fazem oficialmente, então eu sempre participei de alguns encontros, né, dando algumas palestras, só que nesses 3 anos que eu estou oficialmente na H Educação, eu entrei de fato como mentora. Então, eu tô lá para ajudar a direcionar os empresários e os líderes para como que eles vão fazer tudo acontecer. Então, desde a organização, plano de carreira, direcionamento, como dar o feedback, aquele momento difícil de aperto que às vezes você fala, não sei o que eu faço, então é ali que eu tô. Nos últimos 3 anos. Nos últimos 3 anos. Nos últimos 3 anos. Vou fazer uma pergunta pra você. Tem gente que acha que ser mentor é a coisa mais fácil do mundo e não sei o quê, e que, cara, é muito fácil, só ganhar dinheiro pra caramba e tal. Existe uma ilusão no mercado geral que tudo que envolve internet, ou mentoria, ou educação, é uma fórmula para ficar multimilionário. E não tô falando que isso não funciona, que não dê dinheiro, mas é como qualquer negócio, tem muitos desafios. Eu já tive alguns contatos, algumas experiências mentorando pessoas diretamente, até iniciativas minhas aqui na Moonflag, e indiretamente com outras pessoas. E eu enxergo esse papel como um papel extremamente difícil. Sinceramente, extremamente difícil. Por quê? Por que eu enxergo como extremamente difícil? Eu tô acostumado a prestar serviço. Prestar serviço depende de mim. Eu vou lá, faço o que tem que fazer, entrego o resultado, vejo o que tá dando de errado, de certo, e vou lá e refaço. Tá no meu controle. Então, quando você tá mentorando alguém, não tá no teu controle. Você pode falar o que você fez de bom, de ruim, de certo, de errado, E assim, cara, Fernando, eu vou falar aqui porque é o meu ponto de vista. Às vezes você tá falando com a pessoa aqui, você tá olhando no olho dessa, essa pessoa não vai fazer nada do que eu tô falando aqui. Sim, ela não tá nem me ouvindo, tá blá blá blá. Essa pessoa aqui, ela simplesmente não vai fazer nada. E sabe, cara, no final você fica, porra, eu tô falando pra quê mesmo? Pra quê mesmo? Pra quem mesmo? Porque você tá vendo do outro lado, às vezes alguém ali que às vezes não valoriza o que você tá falando, em aquela parte. Sim. Ou às vezes se valoriza, mas vai ter dificuldade de implementar. Então, assim, cara, eu não acho que é um papel fácil, eu acho que é um papel difícil, principalmente para você ver essa transformação do outro lado, né? Eu queria que você falasse um pouquinho na real, dos desafios também de ser mentor, porque muita gente aqui às vezes tá sonhando aí, meu Deus, uma mentoria, acho que não vai ter problema em ter um monte, cara. Sim. Um monte, dá um pouco desse choque de realidade também pra turma. Todo mundo acha que é fácil ser mentor, então, vou lançar uma mentoria, vou ficar rico. Não é assim, né? Então tem que ter uma estrutura para que tudo isso aconteça, até mesmo para conseguir conciliar 2 negócios, né? Que você falou, como que tá o seu tempo, né, entre os negócios. Acaba que é 50-50 dentro das duas empresas para eu conseguir dar conta de tudo. Então,
Um caso que eu gosto até de contar, foi uma mentoranda você perguntando, né, as dificuldades, a pessoa parece que não tá te ouvindo. Tinha uma que ela me chamou por WhatsApp, né, eles têm meu WhatsApp pessoal, e ela acabou me chamando e falando, Fernanda, eu vou demitir todo mundo. E eu vou cuidar de tudo sozinha. Eu falei, meu Deus do céu, não demite todo mundo. Ela, não, mas... Aí eu conversando com ela, não, eu entendo, o problema sou eu. E realmente o problema era ela. E ela demitiu todo mundo. E eu falo, como é que eu te ajudo? Então, tem pessoas que não adianta, elas não estão prontas nem para ter uma mentoria. Elas primeiro precisam trabalhar o psicológico delas. Cara, e eu acho que uma boa parte do mundo hoje tá assim. Não só a mentoria, o mundo tá doente, isso é fato. Só que cada um no seu nível, né? Então, a gente tá vendo umas loucuras aí que a gente fala como que é possível. E então, tá cada um no seu grau, não sabe lidar. A gente fala sobre trabalhar com contabilidade. É um trabalho de muita pressão, tanto de pessoas, nível de responsabilidade, como das entregas, riscos. E tem gente que, de fato, não aguenta. Então, ok, você não tá nem no momento de ter uma empresa contábil, você não tem maturidade para lidar com isso. Agora, tem outras pessoas que a gente consegue ir direcionando, acalmando, elas vão seguindo, só que o que não funciona é as pessoas, os empresários quererem tudo pronto. Então, não, eu quero um modelo copia e cola. A Tactus pode ser uma inspiração, o que a gente faz. Só que o que funciona para Tactus não é um copia e cola para qualquer outra contabilidade. Sim. Então tem que ter esse envolvimento, que é o que você falou. Você pode direcionar, mentorar, só que se o empresário não fizer o que é parte dele, não vai funcionar. Mesma coisa no marketing, você disse que ele tem que gravar. Se ele não grava, como que você consegue mostrar para ele que dá resultado? Então a gente tem que se completar sempre. Aproveitando que você falou disso, você falou dessa pessoa que demitiu todo mundo, né? O que você vê aí? Quais são os anseios da galera no geral? Assim, nessa temática que você acaba entrando mais, que é pessoas e processos. Assim, onde mais dói, assim, no empresário contábil? Hoje é a contratação de pessoas qualificadas. Então isso eu vejo que é uma dor muito grande. Eu vejo que os empresários nem todos sabem contratar. Então, esse é um Onde problema. Eles mais erram na sua contratação? Tenta ajudar aí a turma. Cara, eles não sabem nem o que eles precisam. Então, eu preciso contratar uma pessoa. Para quê? É a primeira pergunta que eu faço. Quais as funções? Isso foi uma dúvida que chegou hoje pra gente. Então, legal. Tá bem fresquinho. Fala, consegue me ajudar a fazer, né, a validar sobre a vaga, tal. Falei, tá, consigo. Manda que você tem. Mandou. Assim, eu falei, tá, mas o que essa pessoa vai fazer? Eles nem sabem para que é. Então, às vezes, já dificulta, porque o empresário não sabe nem para que ele precisa da pessoa. E depois é a questão do contratar pelo currículo sem conseguir, de fato, entender se a pessoa tem as habilidades. E aí dá muito problema. Então, na entrevista, a forma de conversar, a forma de perguntar, eles não sabem. E acaba que só vai passando. Então, é aquilo que a gente fala, às vezes contrata o melhor num bando de pior. Então, isso acontece muito. Esses aqui que chegaram e acaba que, é o melhor desses aqui, tá tudo bem. Só que não é a pessoa boa que vai dar o resultado. Então, acaba gerando problema na equipe. Então, vira também ali uma sequência de falhas que acontece desde a própria contratação. Então, acho que a dica que eu dou maior em relação à contratação é não acreditar no currículo e não acreditar em tudo que a pessoa diz se você não souber fazer as perguntas certas. Porque ela vai dizer o que tá no anúncio da vaga, ela vai vir falando que sabe fazer tudo aquilo, mas se você não souber fazer as perguntas certas pra entender se ela de fato sabe fazer, ela só te enrolou e quando entrar não vai saber nada. Eu gosto, né? Porque, tipo assim, na entrevista, uma vez eu vi uma pessoa contando essa história, não lembro quem foi. A entrevista, acho que talvez tenha sido até a Vitória aqui num cast da Conectábil. Na entrevista, a empresa... a princesa encantada, perfeita, linda, e o candidato é o príncipe maravilhoso, um alazão e tal. Aí quando os dois se encontram e dá certo, contratei. Aí a empresa vira um sapo, ou melhor, o príncipe, né, vira o sapo, e a empresa vira a bruxa. Tipo assim, você não era nada do que eu pensei, a empresa também não era nada do que o cara pensou, e assim, ficam os dois se enganando naquele só um namoro lindo. E é isso, o candidato aí você vai falar aquilo que entende-se que você quer ouvir, né? Eu acho muito engraçado, tem muita gente que, vamos falar que a gente tem um dos valores nossos, é desenvolvimento constante, que está muito ligado à leitura. Os livros que estão aqui, né, eles representam um pouco aqui, algumas leituras que a gente já fez, e aí eu sempre, é uma coisa que eu acabo perguntando, vou entregar agora, né? E aí, você gosta de ler, tal, estudar, então não sei o quê, todo mundo vai falar que sim. Gosto. Todo mundo vai falar que sim. Aí você pergunta, qual foi o último livro que você leu? Já era. Acabou, entendeu? Tipo assim, impressionante. E aí, se você é uma pessoa que só pergunta e não entra em detalhes, e toda pergunta que eu faço, eu acabo procurando o detalhe dessa pergunta. Você entende que legal, quais são as fórmulas que você mais usa? Para quais situações? Pronto. Sim. Assim, é uma sequência de 3 perguntas para qualquer situação. O processo. Cara, é uma sequência de... olha só, tipo...
Cara, é impressionante, é impressionante. Aqui a gente daria uma aula só sobre isso. Aula não, desculpa, um podcast só sobre isso. É tipo assim, cara, qual era o produto lá? O desafio era esse. Como é que era? Não, eu vendia pra caramba, vendia quanto? Beleza, qual o ticket médio? Qual o total? O que você faz? Todo mundo. Quando a pessoa não tá falando a verdade, ela se perde. Sim. Porque, e aí, só que assim, o que acontece? Se você vai, perguntou, a pessoa disse, você seguiu, beleza, aí tu vai contratar, depois ainda vai querer assim, mas ela devia ter falado. Cara, você tem que garantir, né? Sim, você é o responsável pela contratação. Ela vai falar realmente o que ela precisa pra passar. Você tem que garantir que você tá contratando a pessoa correta, né? E aí eu vejo muito, de certa forma, muito amadorismo, muito despreparo neste contexto aqui de contratação e de gestão e de processo, né? Que é, além de eu contratar, às vezes... Depois de um tempinho, essa pessoa, eu já acabo querendo que ela rode sozinho. Já conversei, trazendo um pouco pro comercial, né? Não faz muito tempo, conversei com um cliente amigo meu. Cara, e aí, como é que tá a apresentação comercial que seu time tá usando? Nem tô sabendo direito. Como assim, cara? Você não sabe o que seu time tá falando no comercial? Cara, loucura, né? Não pode ser assim. O time é recente, eu conheço o time. Acabou de contratar recente. Mano, não pode ser assim. Você não sabe o que eles estão dizendo lá, não sei muito bem, não. E a proposta? Cara, como assim? Você tem que garantir. Você não tá se envolvendo na venda dos produtos da sua empresa, né? Mas quantos contatos você vai pedir? Eu não sei. Caramba, mas você tem que garantir tudo isso. Sim. Porque assim, o papel do gestor é garantir tudo isso, né? E às vezes a gente reduz de uma maneira simplista esse papel e às vezes acha que sair do operacional é simplesmente delargar. E aí acaba não fechando bem essas pontas. E aí a gente vê todos os problemas que a gente vê, não preciso falar mais nada. Mas acontece muito isso, né? Acontece. As pessoas, elas querem resultado, mas elas não querem se envolver para atingir os resultados. O copiar e colar é muito clássico. O cara chega e fala, o que tá funcionando aí? Bota pra mim aí, pra funcionar. E assim, às vezes é uma campanha que vai rolar pro cara, ele não conhece o perfil de cliente, não conhece o público, enfim. Então... Ele conhece quem ele quer atender? Não. Às vezes não. Então é o básico. Uma parte não conhece. Sim. Então ele vai querer se apegar justamente no Ele quer que você decida por ele. Exatamente. E aí não funciona, né? Voltando um pouco para nossa pauta, e aí a gente está caminhando para uma finalização aqui, estou olhando para o nosso timer. A sua carreira, inclusive eu também não conhecia, e aproveito até para parabenizar você aqui, Fernanda, porque tudo que você passou aqui, eu sei como é que é a dinâmica de escritório contábil, eu sei que não é simples. Provavelmente teve muitos momentos difíceis nessa jornada, desde o que envolveu você como gestora de operação, com certeza você como gestora de pessoas, você conciliando um casamento e a empresa, você conciliando críticas quando você vai lá e se expõe na internet, conteúdo. Cara, falando aqui pra você diretamente, né, às vezes é muito fácil, né, a gente julgar uma pessoa que tem uma exposição de conteúdo, às vezes eu tô aqui falando, você tá aí do outro lado falando, nossa, que pergunta idiota que esse cara fez. É a coisa mais comum. Não, quando viraliza, nossa, o pessoal acaba comigo. Pois é, então, e assim, cara, e você lida bem, é uma pessoa falando aqui de forma segura, sabe teu valor, sabe tudo que você construiu, e acho que tem muito a ensinar, e hoje, do meu ponto de vista, quem não te conhecia teve também uma oportunidade de ter uma visão bacana da tua história, mas em algum momento você já foi uma Fernandinha lá atrás, entrando em um lugar com 20 e pouquinhos anos, uma pessoa muito mais insegura, uma menina. Sim. E, cara, se você encontrasse essa Fernandinha lá do passado hoje, primeiro, o que você diria que foram, talvez, pontos importantes nessa trajetória e do que talvez essa Fernandinha sentiria mais orgulho da Fernanda de hoje? Acho que, assim, foi muito importante lá atrás, e isso é uma dica de carreira para qualquer pessoa que queira evoluir, eu não me envolver em ambiente de fofoca. Então, assim, isso sempre foi uma personalidade minha. Então, assim, eu percebia que pessoas vinham e falavam pra mim, aí depois falava mal de tal pessoa. E aí depois a outra pessoa vinha e falava mal dessa e as duas são amigas. Sabe? Eu cheguei a demitir 2 pessoas já, que, na verdade, uma pediu pra sair, depois quando eu demiti a amiga dela, ela pediu pra voltar porque ela não suportava trabalhar com a amiga. E aí depois uma madrinha de casamento da outra. Então assim, essa questão do nunca me envolver no pessoal das pessoas, de perceber essa questão dos joguinhos, então é algo que eu sempre tive e eu acho que eu me orgulho muito disso, que fez a diferença pra eu ser quem eu sou hoje. Então é uma coisa que ao mesmo tempo foi algo muito bom que eu fiz e algo que eu me orgulho. Então a questão do orgulhar também é não ter parado, não ter desanimado mediante tantos desafios que não foram fáceis, né? Então eu fui assumindo todas as áreas, então os gestores precisaram sair porque não estavam alinhados, então pensa, eu mostrar que aqueles gestores não eram bons, pessoas mais velhas do que eu, pessoas com 10 anos de casa, e eu falando, tá tudo errado, então eu tendo que mostrar isso e eu assumindo o lugar dessas pessoas, ganhando confiança da equipe, eu consegui.
Foi difícil, não foi fácil, eu falo, mediante uns surtos, né, tive ali um pré-burnout ali que foi meio pesadinho, só que eu entendi e segui. Então, acho que a questão de não desistir, me posicionar, buscar essa segurança foi algo que fez muita diferença pra mim. E o que você talvez sentiria mais orgulho se você se visse hoje? Nossa, eu acho que é não ter deixado o que os outros falavam de mim ser verdade. Então, eu acho que é o que mais faz a diferença, porque senão eu não teria evoluído também. Muito bom. Quem quiser te acompanhar em Instagram, quiser falar com você em outras redes, onde você mais se comunica com a galera, quais são os principais pontos de contato? Fala pra turma aí, pra quem quiser te acompanhar. Pode me chamar no Instagram. Então lá eu tô sempre olhando. Que é Fernanda Kuchinskis. Exatamente. Mas ninguém vai saber escrever isso, por favor, deixa na descrição. Vai estar aqui na descrição, com certeza. Então, se você quiser acompanhar a Fernanda, você pode acompanhar ela por lá. Existe também a sua participação, como você já disse, nos programas de mentoria da H Educação. Sim. Então, quem quiser aprender sobre empreendedorismo feminino na contabilidade, por que não? Gestão de pessoas, gestão de processos. Também tem aí a H Educação, que eu também vou deixar aqui o Instagram. E, enfim, Fê, dá um recado final aí para nossa audiência. Você que está aqui representando uma mulher aí bem-sucedida, uma businesswoman, dá uma visão geral aí para a turma. Talvez outras mulheres que podem se inspirar em você. Com certeza existem. Eu acho que você já recebeu vários relatos. Dá uma mensagem final aí para essa galera. Então, que nesse mês da mulher seja um mês, assim, de reflexão para você que é mulher, está aí empreendendo, achando que é difícil, que não vai conseguir, que você entenda que não é fácil para ninguém empreender, mas que é possível, que você tem potencial e que nada do que falam sobre você vai fazer com que você não continue. Então, segue em frente, conquista seus resultados, que com certeza lá na frente vai valer a pena. Muito bem, é isso. E agora também, né, passando a minha mensagem aqui para você, agradeço por você ter ficado até aqui hoje. Eu tenho certeza que você que está me vendo, ouvindo a Fernanda aqui, talvez você conheça alguém, né, uma mulher que é empreendedora que talvez está precisando de um conteúdo como esse. Está precisando de uma pessoa como a Fernanda, talvez, para inspirá-la. Então, compartilha com ela esse conteúdo, tá? Compartilha com ela, com aquela tua amiga, com a tua esposa. Enfim, compartilha com a mulher que você tem como referência no mercado de trabalho, que eu acho que pode ajudá-la, esse conteúdo de hoje. Agora na câmera do meio aqui, pra gente dar tchau. Muito obrigado pela audiência hoje. Deixa o teu like, se inscreve e a gente se vê no próximo. Eu e a Fernanda estamos dando tchau aqui pra vocês. Tchau. E até mais. Até mais. Isso que você acabou de ouvir aqui no Mooncast, eu tenho certeza que foi impactante aí pra você, né? Você ficou até o final do episódio. Deixa eu te falar que tem um lugar que você pode se aprofundar em estratégias como essas que a gente discutiu aqui hoje. Gestão de marketing, vendas, pessoas, processos, tecnologia, escala de negócios contábeis. Tudo isso você pode ter acesso no Moonflex Space e o conteúdo ele não para. Lá a gente tem uma aula ao vivo todos os meses, uma caixa de ferramentas para você ter acesso a tudo aquilo que funciona de melhor e nas maiores empresas de contabilidade no Brasil. Você pode ter acesso a um Flex Space com um valor de R$ 397 por ano, muito menos que a sua assinatura da Netflix. E lá eu tenho certeza que você vai encontrar muito mais disso que você está buscando aqui no Mooncast, porque lá é um ambiente certo para o empresário contábil que quer escalar a sua empresa. Te vejo no Flex Space.